Oi, Helena. Tô tentando aqui. Adeu. Guria, eu cheguei na tampa. Não, eu também, mas eu tava pensando aqui por onde tu ia me chamar. E aí eu disse, meu Deus, será que é pelo celular? Por onde é que é? Aí eu entrei agora no Instagram da UMI e vi. Não, eu peguei trânsito, né, vindo de Porto. Tá brincando? Sim, pegamos bastante, cheguei agora. Agora, É, mas enfim. no fim tu saiu bem no horário de movimento, né? Aham, aí por isso que pegamos trânsito. Então, Helena, primeiramente, boa noite. A gente já se Boa viu hoje, noite. né? Para quem não acompanhou os stories ali, eu publiquei uma foto nossa lá na Defensoria. Eu e a Helena estávamos na Defensoria do Rio Grande do Sul hoje à tarde, tentando alinhar projetos, tá? Então, por isso que a gente já conversou hoje. Mas para vocês que estão nos vendo junto hoje é a primeira vez, então essa é a Helena. Ela é mãe da Rafa e da Maria Teodora. Ela está esperando a Maria Teodora e a gente vai bater um papo hoje sobre mitos e verdades da gestação após a perda. Então, para quem acompanha a página, sabe que eu tenho 2 filhos após a perda da Helena. Mas o mais pequeno está com 3 anos, né? Então a Helena, ela tá gestando a Maria Teodora, ela tem muito a acrescentar por quem tá vivendo isso na gestação. Então, obrigada, Helena, por abordar um tema tão difícil assim, né? Sobretudo numa época que tu tá gestando. Então, a gente fica mais sensível e tem os nossos próprios medos e preocupações, né? Então, obrigada por tu aceitar falar sobre isso. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Tudo bom, Tati? Já nos vimos hoje à tarde, né? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, acho que é importante. E agora eu vinha no caminho pensando também no que eu poderia acrescentar. Eu acho que de repente tem bastante mães aqui que vão assistir depois ou que vão entrar ao vivo aqui na live e que se sentem como nós, assim, tu também passou por essa situação. Eu, além da perda da Rafa, depois eu tive uma perda gestacional. E agora eu tô gestando a Maria Teodora e graças a Deus tá tudo bem, né? Mas não tem como não remeter ao que a gente passou, a perda, né? Então, cada dia é um dia e cada passo dessa gestação é um medo, né? Acho que Sim, a palavra é que um dia vencido, né, Helena? é Então eu lembro assim vencido. que eu sempre comento na gestação do Elano, que foi a gestação depois da Helena, né? Até ele completar 1 ano, para mim, assim, foi igual 5 anos do Hector, por exemplo. Então, foi um tempo que a gente teve muito medo. A gente ficou 20 dias, e eu conto isso num vídeo lá no YouTube, né? A gente ficou 20 dias sem dormir depois que o Elano nasceu. Então, eu falava sempre assim: ah, e a história da Helena é da Helena e do Elano é do Elano. Mas a gente vê nas atitudes que eu tive, tanto eu quanto meus familiares, que não era assim, né? Por que a gente ia ficar 20 dias se revezando assim? Então, sempre tinha alguém acordado junto com o Elano, né? E isso é em decorrência do que aconteceu com a Helena. Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar de mitos e verdades, né? Então, a verdade que eu gostaria de acrescentar, número 1, é uma nova história. Então, isso é uma verdade. E aí eu coloquei aqui: falar que o filho não pode ter responsabilidade de trazer a alegria de volta, a alegria de volta pra gente, né? E a vida, ou de suprir qualquer coisa que seja que não faça parte da história dele, né? E o que aconteceu com um não vai acontecer com o outro, porque cada um é uma história, né? Mas é o que eu falei, é um pouco mais complicado que isso na vida real, né, Helena? Na verdade, sim, isso é uma verdade. Hoje eu comentei contigo sobre isso, né? A minha gestação de agora, da Maria Teodora, a previsão de parto dela é muito próxima à data do falecimento da Rafaela. E eu vinha falando com a Tati, eu disse, ai, Tati, eu tô com medo que ela venha no mesmo dia, porque eu não queria entregar para esse bebê que tá vindo uma carga desse tamanho, né? Um dia, pô, nasci no dia que a minha irmã morreu, enfim, por coisa assim, mas também, se for da escolha dela vir nesse dia, tá tudo certo. Mas eu não vou, se eu tiver que marcar uma cesárea, marcar para esse dia, porque eu também penso, é uma nova história. Só que é impossível dentro disso a gente não remeter a tudo que passou.
Então, assim, porque o que que acontece? A gente vinha tentando, né? Há um ano a gente vinha tentando que eu engravidasse. E quando eu engravidei, a primeira reação não é do tu olhar o positivo ali, não é. É uma mistura, assim, de tudo. De felicidade com, tá, eu vou perder. Nem vou me empolgar, porque não vai dar, sabe? Então, e isso tem que ser muito trabalhado, assim, porque eu fiquei até o meu quarto mês, até sair todos os exames, porque a Rafaela tinha uma síndrome, ela tinha uma cardiopatia congênita, eu descobri isso na minha primeira eco, aquela de translucência nucal. Então, assim, eu descobri meu positivo, eu deveria estar grávida 3 semanas no máximo, 2 no máximo. Atrasou um dia minha menstruação, eu já fui correndo comprar um teste. Então, ali eu já estava assim, não, eu não estava me considerando grávida. E isso, por um lado, é muito ruim, porque eu fui, assim, realmente, sabe, relaxar aqui, né? Porque aí a gente ainda fica pensando. Ali, quando saiu o último exame, assim, desses, que foi a, a eco de... A eco aquela do primeiro trimestre da... Morfológico. Ai, morfológica. Isso, a morfológica. Então, ali, quando o médico olhou tudo, e me disse, Helena, tá tudo bem, né? Não tem nada. Eu resolvi fazer aquele exame NIPT para ver se não tinha síndrome, eu fui atrás de tudo. Aí eu disse, ai, tá, que bom. Mas aí, a cada passo que eu dou nessa gestação, eu penso, não, tá, mas ainda pode acontecer alguma coisa, a gente fica esperando. Daí, tinha mais não sei quantas semanas para aguardar, para fazer o ecocardio. Que a Rafa tinha uma cardiopatia. Aí, então, assim, quer dizer, eu fui fazer isso agora, 2 semanas atrás. Então, isso é uma tensão, a gente não curte a gravidez como deveria. E, ao mesmo tempo, a gente se culpa por não estar curtindo e não estar se conectando com o bebê como foi na primeira vez, né, com a Rafa. Assim. Então, são várias dificuldades que a gente vai enfrentando no dia a dia. E que é uma verdade, uma gestação não é igual a outra, né? Não necessariamente que vai acontecer, isso é uma verdade. Só que, assim, como que a gente vai trabalhar dentro dessa verdade, essa gestação? Tem que ter muita ajuda, né? Eu acho Sozinha a assim, gente... Helena, o importante em primeiro lugar, porque como eu te falei, eu gestei 2, o Elano tá com 9 anos, então eu consegui reformular muitas coisas, como é o próprio processo do luto, né? Com o tempo tu vai reformulando muitas coisas dentro de ti. Então, por exemplo, tu falou do positivo, eu anotei aqui. Eu morava meia quadra da onde hoje eu moro, né? Onde meu marido trabalha. E aí, quando eu peguei o positivo, eu tava em casa. E aí eu vim contar para ele no trabalho. Então, eu vim meia quadra caminhando e aquilo assim, parece que foi 3 quilômetros, sabe? Porque o tempo ele se expande e volta, se expande e volta. Quando tu tá em processo de luto, ele tem coisas assim que eu não consigo ter muita noção de tempo ainda, né? Não tinha muita noção de tempo. Então, eu lembro disso, dessa agonia, não é nem até do eu posso perder ou pode acontecer de novo. É que é tanta mistura que eu não consigo até hoje traduzir o que foi. Mas eu tava com o positivo na mão, quando eu fui entregar para o Giovanni, né? Eu tava com um sorriso no rosto. Se eu me olhasse, eu tava... Mas dentro tava assim, ó, sabe? E não é nem sentimento ruim, nem bom, é tudo misturado. É bom, é medo, é alegria, é receio, é um monte de coisa. Então, do Elano, eu me mantive com a cabeça offline, tá? Então, isso eu sei o preço que eu paguei depois sobre isso. Sobre não conseguir me conectar, mas eu entendo que foi o melhor que eu consegui naquela época. Então, é o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem no momento, né? Então, eu sempre conto isso também, que eu com 8 meses... Com quanto tempo tu tá, Helena? Eu tô com 7 agora. Tá, eu Entrei com com 8... 7 meses. quando a gente começa a sentir o neném mexer e tudo, né? Então, eu lembro que eu fui tomar um banho e daí tava aquele barrigão, assim, o Elano mexendo. E naquele momento, foi um momento de conexão, assim, total com o Elano. Então, eu pensei, meu filho, tu me perdoa, porque eu não estou inteira e nem o Giovanni, o pai, tampouco estava inteiro. Então, não... E eu disse isso para ele, tá? Porque o que dificulta para mim, eu percebo no Elano muitas coisas até hoje. Que tudo que eu vivi na gestação do Elano, todo o medo que a gente tinha de perder ele, tanto eu quanto o Giovanni, e era um medo que ele não era exposto, entendeu? Então a gente não falava sobre ele, mas nós dois tínhamos. Então hoje a gente percebe, mas a gente não falava na época, né?
Então, tudo isso, ele sentiu tudo comigo. Tudo as tristezas relacionadas porque era muito recente da morte da Helena, então eu chegava a me latejar, assim, eu lembro que eu latejava a minha cabeça quando eu chorava e ele estava comigo. Então, eu creio que ficou nele como se fosse culpa dele, toda aquela tristeza, entendeu? Então, para mim, tem muitas coisas bem difíceis para mim falar, né? Então, eu pedi perdão para ele nesse banho e falei, meu filho, não é culpa da mãe, que eu não tô inteira, não é culpa do pai e nem tampouco culpa tua. Então, não é culpa de ninguém, mas não estamos inteiros. Então, perdão se eu não consigo me conectar direito contigo, né? Então, foi uma época bem turbulenta ali até o primeiro ano para nós. É porque a gente acaba se culpando, né, Tati? A gente acaba se culpando e eu faço isso também, eu rezo muito, eu converso. Agora faz o que? Acho que deve fazer uns 30 dias que ela começou a se mexer. Então eu já sinto ela e nas ecos tu consegue já ver o rostinho. Então começa a criar aquela nova expectativa, de novo esperança, de que tá tudo bem. E a gente tenta elevar o pensamento e dizer, tá tudo bem, não tenho que encucar com isso e tudo mais. Mas uma das coisas que eu queria falar é o quanto que o dia a dia nos remete à história que passou, porque aonde eu vou? Aonde eu vou? Ai, que linda, tá grávida com a primeira. Aí tu tem que contar toda, aí tu fica assim, não. Aí, tá, vamos lá. Não, eu tenho mais uma filha. Mas aí, aí tu vai lá e despeja toda a história na pessoa. Aí a pessoa, aí tu, daqui a pouco tá consolando a pessoa. Sabe? Ai, meu Deus, me desculpa, não, mas... Ou daí tem dias que tu não tá afim de falar sobre o assunto, sabe? Ai, não, tá, é a minha primeira. Aí, sabe, pra não falar, depois E sai aí dali fica se a culpa lá, culpando. ó. Aí tu começa a se culpar, mas o que eu fiz, meu Deus do céu, eu tô deletando a minha filha da minha vida. Não pode ser assim. Então, assim, o dia a dia remete a gente àquela dor toda que a gente passou, todo aquele sofrimento. As situações vão te fazendo passar por isso, porque não adianta tu estar circulando na rua, tá encontrando pessoas, tá conhecendo pessoas. Então, Sim, onde é eu vou, natural, né? não É tem natural, ninguém na real. que não faça essa pergunta. É a tua primeira, sabe? Então, isso é tudo remete. Não tem como tu... Eu vou te dizer assim, não tem como separar as histórias. Então, Porque a eu história quero da minha falar do vida mito que eu é anotei. Deixe. exatamente. Essa é a história. Por exemplo, essa é a história da minha vida. E na minha história da minha vida, eu tenho a Rafaela, eu tenho a minha perda gestacional, que pouco é falada, porque eu não divulguei para muitas pessoas, nem da minha família. Então, assim, porque foi muito recente, foi com 4 semanas ali. E aí, como eu tive fisicamente a Rafa, acaba que essa perda gestacional fica esquecida ali dentro desse, Negligenciada, né? né? Até para mim, eu também não me remeto a essa perda gestacional, acredito, porque eu tenha vivido fisicamente com a Rafaela nos meus braços, né? E agora essa gestação. Então, assim, ó, a história, ela é a história da minha vida, né? Não tem como separar. E como que a gente vai fazer para quando nasce esse bebê, isso tu sabe porque tu tem 2, para não soltar essa carga em cima dessa nova vida. Acontece naturalmente. Helena é uma coisa impressionante, sabe? Porque idoso tem uma sabedoria diferente da sabedoria da gente, né? Pessoas que são mais idosas, assim. Então, a mãe, quando eu ganhei o Elano, ela deveria ter, sei lá, uns 70 anos. Não, uns 67 ela tinha, tá? Quando eu ganhei o Elano. E aí eu falei pra ela, mãe, e se eu não amar o Elano igual eu amo a Helena? Então eu tinha esse medo, assim, sabe? Eu não conseguia amar o Elano porque parece que meu coração estava bloqueado, assim. Parece que ele não ia abrir o restante, sabe? Uma coisa bem engraçada, assim. E aí ela falou, Tatiana, tu não precisa se preocupar. Porque a história, quando o vínculo for se criando com o Elano, que nem foi isso que ela falou, quando o Elano nascer, tu vai ver que vai vir naturalmente, vai abrir um puxado. Eu falei, mãe, meu coração é cheio da Helena, não tem espaço para mais ninguém. E aí ela disse, tu vai ver que abre um puxado. E eu achei que era bobagem, coisa de velhinho, assim, sabe? E aí, então, meu coração era cheio da Helena. Quando o Elano nasceu, ele veio um puxado. E o Hector também. Então, a minha família era completa. Eu, o Giovanni e a Helena. Depois, eu, o Giovanni, a Helena, onde ela estiver. Eu, Elano. Então, não faltava ninguém.
Mas quando veio o Hector, também ficou inteira, sabe? Então é Sim. uma coisa muito engraçada. E outra coisa que eu queria compartilhar contigo, Helena, que eu não sei se tu chegou a olhar um vídeo que eu gravei o Hector dormindo. Eu não lembro, me fala mais que talvez eu... Então, assim, meus 3 filhos são igual tu pegar uma forminha e colocar numa massinha, assim. Os 3 saíram iguais, só as cores diferentes, né? Então, eu olhei para o Hector dormindo e olhei para a foto da Helena e da lembrança mental Eu que eu tenho vi, dela. Lembra? eu sei dividir. E Uhum. aí, eu olhei para ele e eu comecei a chorar. A gente estava deitado no chão da sala, assim, eu tinha feito ele dormir. E ele estava dormindo no meu braço. E eu olhei para ele e eu me lembrei daquele momento que eu queria guardar tudo. Eu vou contar para quem não viu, quem está acompanhando aqui. A Lorena falou que viu o vídeo, né? Mas algumas pessoas podem não ter visto, então eu vou compartilhar bem rapidinho. E aí eu olhei para ele e o sentimento que eu tinha era de querer guardar aquele instante em algum lugar que não fosse uma foto ou um vídeo. Porque foto ou vídeo, ela não consegue captar tudo que a gente sente. Mesmo que depois tu olhe, tu não consegue guardar tudo que é aquele momento. Né? Então, olha, é capaz de eu me emocionar falando, tá? Então, eu lembro da primeira vez que eu vi a Helena, que ela tem alguns vídeos, né, que eu até passo nas faculdades e tudo. E quando eu vi ela algumas vezes, e depois o Elano dormindo, porque geralmente é quando a gente para e observa o filho, observa os traços dele que a gente tem, né? Dele, que ele tem da gente. Então, eu lembro, assim, de eu olhando pro Elano, pra Helena, e daí, naquele momento, pro Hector, e tentando guardar aquele momento em mim. E aí eu pensei, Tatiana, o que que tu tem na cabeça que tu tá chorando, teu filho tá aqui, saudável, lindo, maravilhoso, crescendo, e tu tá chorando pela Helena, que não vai mais voltar. Então, é como se naquele momento eu estivesse me vinculando mais à história da Helena do que do próprio Hector. Então, por isso eu me culpei. E é tudo uma coisa muito intensa, né? Mesmo sendo tão rápida. Então, eu pensei, se eles são irmãos, que é a história das roupas. Ah, e tu vai usar as roupas da Rafa, né? Vou, são irmãos. Se Eu tivesse guardei viva, tu não ia tudo. usar? Eu Natural. guardei tudo, tudo, tudo. Então, se os 3 estivessem bem, vivos e dormindo junto, eu ia comparar. Automaticamente eu ia comparar, porque eles são irmãos e eu sou uma mãe única, né? Mesmo com experiências de maternidade diferentes. Então, eu acho que a gente normalizar o processo de luto, a dificuldade que tem e todos os sentimentos, como é da própria maternidade, é a gente admitir para a gente mesmo que tudo bem a gente comparar, tudo bem a gente pensar assim, ah, não, mas eu com 8 meses de gestação da Helena, eu sentia isso, mas do Elano eu tô sentindo isso, porque é natural, eles são irmãos e a gente é uma pessoa única, né? Então eu acho que normalizar sentimentos Não é relacionados ao isso. luto também é E isso. é como tu disse, né, Tati, se tivessem todos vivos, a gente também iria comentar. E na gestação da Rafaela, eu tinha dor de cabeça e não sei o quê. Nessa gestação eu estou tendo tal coisa. É, E aí as pessoas acabam evitando de querer comentar, por quê? Porque a gente não tem mais a presença física desse filho aqui, então né? parece Mas que para tu mim, tá vivendo mais naquela história perdida, digamos assim, do que essa história atual, mas não é. É porque é a mesma mãe em 2 ou 3 experiências, ou o mesmo pai em 2 ou 3 experiências. É inevitável a gente para comparar, mim é né? bem porque eu encontro às vezes esse impacto assim mais nas pessoas que estão ouvindo do que em mim, porque para mim é bem essa parte é bem normal assim de eu comparar, Natural. sabe? Assim, para mim é assim, sabe? Natural eu comparar e eu sempre falo da Rafaela, das coisas que eu vivi, que eu senti, isso tudo ela está presente sempre, Sim, né? porque ela é parte integrante da família. A própria parte do quarto, das roupas, o quarto é o mesmo. Né? O quarto que eu montei para Maria Teodora é o mesmo quarto que era da Rafaela, né? Com algumas coisinhas a mais, assim, e alguma coisa de decoração diferente, mas o resto é tudo. Tudo Sim. era da Rafaela, a maioria das coisas eram dela. E ela nem chegou a usar, até porque ela faleceu com 74 dias de vida, né? Tipo o Então, Elano e o assim, Hector, tá, Helena? O Elano tá com 9, todos os brinquedos dele que estão legais de uso estão indo pro Hector. Então eu acho natural, sabe? exato. Eu venho de uma família de 4 filhos, então eu sou a última. Então era Assim, eu puxar a vinha, escadinha. né? É normal.
E aí, assim, então eu anotei o mito que a gente deixa tudo para trás, tá? Então, quando tu engravida, tu escuta frases, ai, agora vai dar certo. Ai, vai correr tudo bem. Eu entendo que as pessoas querem, a gente também quer, que dê tudo certo, ou que corra tudo bem, ou que, ai, que agora teu filho vai ter saúde, esse tipo de coisa, a gente entende que as pessoas falam pro bem, entendeu? Mas, ilusoriamente, elas pensam que a gente vai ficar melhor. Ai, ela vai ficar melhor agora, ela engravidou. Ou tu diz assim, É por ai, isso eu perdi uma filha. que eles pensam que substitui, né? Não, eu até acho que não é uma questão de substituição. Eu acho que quem olha de fora deve pensar agora ela vai ter uma alegria. E que não é de um tudo mentira. A gente traz muita, como eu já falei, que seria mentira minha dizer que não. Entendeu? Eu compreendo que tem muitas mães que não podem ou não querem engravidar e pais, né? Mas para mim, o Elano e o Hector me trouxeram muita alegria de vida, me preencheram muito eu poder exercer a minha maternidade, ver meus filhos crescendo. Não tem coisa melhor na vida de uma pessoa que quer ser mãe ou pai, né? Mas dizer assim, ó, o Elano nasceu e aí tudo ficou para trás, o meu processo de luto estava formulado e eu tinha ressignificado, é mentira. Então eu Sim, tô com agora 11 a anos. alegria. Exatamente, eu tô com 11 anos de perda e eu aprendo muita coisa ainda, tá? E eu passo por muita dificuldade. A Tamara que colocou que é uma pressão psicológica e é. A própria gestação naturalmente já é pra gente, né? Então, por exemplo, do Hector, que eu engravidei um tempo mais longo depois da perda da Helena, eu tive um deslocamento de placenta. Então, são coisas que eu não comentei na página, tá? Mas eu enfrentei durante 9 meses muita dificuldade mental, psicológica. Eu chegava para fazer os exames de rotina do pré-natal, né? E aí eu pensava, pronto, e se acontecer que der qualquer coisa? Não, mas eu não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Ficava com a cabeça vazia, tentando não pensar em nada, sabe? Então, a gente que é mulher é diferente porque tu tá o tempo inteiro, toda a tua reação a isso, que é uma coisa que eu pensava muito para mim. Todo o sentimento que eu tinha é do teu filho também. Então, isso do homem, ele não sente, ele tá apoiando, ele tem essa ideia de apoio, né? Então, no caso do Giovanni, ele sempre pensava, não, eu vou lá fazer uma comida que a Tatiana gosta, por exemplo, sabe? Vou fazer, sei lá, alguma coisa útil, assim. Mas a gente que tá sempre com aquilo na cabeça, né? Então, tudo que eu sentia, o Elano sentia, o Hector sentia, por isso que eu sempre tentei me cuidar bastante, né? E aí, por isso, a pressão. Então, o que eu coloquei aqui? A dor relacionada à primeira experiência da perda, no meu caso, né? A dor e o amor que eram da Helena relacionado a toda a história da Helena permanece. Então, eu fui reformulando e olha, igual eu falei, faz 11 anos e ainda muito da história relacionada a ela, para mim, ainda tem muita dor colocada junto, tá? Então, o mito é esse, para mim, que deixa tudo para trás. E a verdade é uma nova história. Outra verdade que eu coloquei aqui também é que uma interfere na outra, que foi o que a gente estava contando agora, né? Do Hector dormindo lá e eu vinculando o que tinha acontecido com a Helena. E também... Eu acho que não tem como não interferir e não vincular uma história com a outra. Primeiro, porque são lembranças, né? Sim. E da mesma forma, se aquele filho estivesse ainda vivo, fosse 5 anos mais novo, Tereza, também iria te remeter a lembranças. Só que no nosso caso, nos remete às vezes a lembranças que a gente não teve. É Podemos isso que eu ter. vou falar agora. Né? Há coisas assim, a Maria Teodora vai crescer saudável e tal, mas quando ela tiver lá 2, 3 anos, eu ainda assim vou pensar, meu Deus, né, isso eu não vivi, não pude viver com a minha filha, com a minha primeira filha, né? Então, assim, ela tanto vai remeter a lembranças ruins da parte que a gente perdeu, das boas, do pouco tempo que a gente teve com a presença física e daquelas que a gente não pôde viver. Sabe? Isso me pegou muito quando a Rafaela faria 1 ano. Eu sofri demais naquele dia. Nossa, esse ano, que foi o segundo ano, eu sofri um pouco menos do que no primeiro. Sabe? Porque eu só pensava assim, eu tenho várias amigas, eu acho que umas 4 ou 5 amigas que tiveram meninas na mesma época. Então, assim, não tem como. Essa época é uma época muito difícil, porque a Rafaela nasceu dia 23 de março. Né? Então eu fico olhando, não adianta, tu abre a rede social, tu é convidada, eu tô indo nos aniversários.
E não tem como eu não pensar, meu Deus do céu, minha filha tá aqui fazendo 2 anos, eu tava arrumando a festa da minha filha. Como que seria se ela tivesse aqui com 2 anos, eu grávida? Não tem como não associar. Tá? E assim, Helena, eu no trabalho de escola, o primeiro trabalhinho de escola que o Elano veio me entregar, e eu acho que eu chorei no vídeo do YouTube contando isso, tá? Ele veio me entregar, eu acho que era um violãozinho, alguma coisa assim, e tinha as mãozinhas dele, tá? Então, quando eu olhei aquele trabalho, ele me entregou tão feliz, assim, eu olhei aquilo, me deu uma tristeza, assim, ó, profunda, junto com a alegria. Porque eu tava tão alegre de ver meu filho me entregar um primeiro trabalhinho dele de escola, e tão triste porque eu nunca ia ver aquilo da minha filha. Entendeu? Então, da Helena, que é o que eu falo sempre, na mãozinha dele ali, tinha a dele e tinha a dela. E eu pensei, como isso é triste para ele? Porque ele acaba levando a história dela em alguns momentos juntos. Mas isso é a história da família. Porque, por exemplo, o Hector, eu olho, o Hector começou a falar, né? Algumas palavrinhas, ele tá com 3. Então ele fala, ai, que lindo, mas a vozinha dele é bem diferente da vozinha do Elano. Que o Elano tinha com 3, claro que são crianças diferentes. E eu digo para o Giovanni, ai, olha, bem diferente. O Elano, ele tinha uma dicção bem correta desde o começo. E o Hector não. O Hector, a dicção dele é bem de bebê mesmo, assim, coisa mais bonitinha. Deixa eu só ver aqui o comentário da Paty. O meu se foi no dia do meu aniversário, com 25 semanas de gestação. A Rafa foi bem próximo ao aniversário da Helena também, né, Helena? Não. Eu sou de 1º de junho. A Rafa faleceu 4 dias depois do meu aniversário. É Ah, isso. pois é, o dela também. O É, é. dela também. Eu fiz 40 anos dia 1º de junho e ela faleceu dia 5, na madrugada do dia 4 pro dia 5. Foi logo depois, assim. Então eu acredito que também seja bem difícil, porque o fevereiro sempre me remete. Aconteceram várias coisas. O Hector nasceu em fevereiro. Mas o meu primeiro sentimento relacionado a fevereiro é a perda da Helena. Porque foi em fevereiro, né? Desde junho, que sempre foi um. Não, e sempre foi um mês muito feliz, que eu sempre gostei muito de comemorar aniversário, sabe? Uhum. Ele acabou virando um mês triste para mim, e ela faleceu no dia do aniversário do meu padrinho, que é muito próximo, tá sempre com a gente também, então isso ficou bem marcado, assim, pra gente, na família e tal, né? E daí trabalhar isso depois, porque a Maria Teodora ela vai nascer próximo ali daquela data, né? Então, tu vai Uhum. trabalhar numa família que vai ser o teu aniversário, o aniversário da Maria Teodora, teu padrinho e a morte da Rafa, tudo ali junto no mesmo bolo ali, né? No mesmo bolo, na primeira quinzena, assim, né? Tipo, é uma explosão de sentimentos, né? Que eu vou ter que aprender a trabalhar como eu aprendi a trabalhar a perda da Rafaela, né? E vou ter que aprender Sim, a trabalhar isso principalmente com a Maria Teodora, né? Para que eu não exatamente. esteja também toda a minha, as minhas emoções, vamos dizer assim, e as minhas, eu não digo as dores, mas eu digo assim, minhas culpas e meus medos, principalmente os medos, né? Isso é uma coisa que me assusta muito, daqui a pouco tu querer ter uma super proteção, de achar que tu vai evitar que alguma coisa aconteça, sabe? Eu penso muito nisso. A gente não pode colocar essa carga em cima dessa vida que está chegando dessa maneira, sabe? De ficar. Mas às vezes é inevitável, eu não sei como é que vai ser. Eu preciso viver isso para É, saber na aonde real, é isso vou que a gente agir. conversa para tirar um pouco para quebrar um pouco essa questão de, eu engravidei, agora tá tudo lindo, a minha bênção chegou e daí a dor acabou, e não é por aí a situação. Então, por exemplo, o Elano tinha uns 4, e isso eu tô contando as experiências difíceis, tá, gurias? Porque teve muita experiência linda de ver o teu filho ficar de pé a primeira vez, sabe? De ver o pezinho dele pequenininho ficando maiorzinho, tudo isso são coisas naturais que vai acontecendo. Então, por que eu compartilho a dificuldade? Não é porque é só dificuldade, é porque na dificuldade que tu sente culpa, tu sente dúvida, tu sente uma série de coisas que tu precisa de apoio e tu precisa entender que tem outras pessoas que vivem a mesma situação, né? Então, o Elano, ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, e eu tava dormindo. Quase dormindo. E ele dormia com nós na cama, né? Comigo e com o alemão. E aí eu olhei pra ele assim, ele tava dormindo. E aí
na horta, a gente mora num sítio, né? Então tinha uma horta e daí tinha um buraco, assim, que foi feito um poço negro, alguma coisa assim, e deixaram aberto. Então eu olhava, ele tinha um tipo de um poço lá pra dentro, sabe? Mas estava tapado. E aí o Elano, eventualmente, ele brincava na horta por ali. Quando a gente estava plantando coisa ou colhendo coisa, ele brincava por ali. E aí eu olhei pro Elano e me lembrei do buraco. Isso era de noite e nós estava dormindo, tá? Não tinha nada que ver lá com de dia, nós não tava lá. E aí eu pensei, se esse guri chega a ir lá, no tal buraco, sem eu ver cair lá pra dentro. Guria, eu não conseguia respirar de medo, sabe? Porque daí a gente tem uma piscina aqui no sítio que é cercada, tem um açude e tem milhas de coisa no galpão que ele pode se machucar. E daí eu entrei numa espiral do pânico, acho que uns 5 minutos. Até, porque a gente vai se educando, né? E aí eu pensei, Tatiana, olha pro teu filho, ele tá dormindo, o buraco tá lá, a piscina tá lá, tudo permanece no mesmo lugar que o teu filho tá dormindo. Deixa o teu filho dormir tranquila e vai tu dormir, que amanhã tu tem que cuidar dele. E aí eu dormi, entendeu? Então é uma coisa assim, ó, que vem aquele sentimento, parece que vai, e daí tu vai, e assim tu vai, quando vê, tá tudo fluindo, entendeu? Mas ali aquele primeiro ano isso é muito. Eu não me lembro qual foi o nome da menina que está acompanhando, que diz que é uma pressão psicológica, e eu acho que isso vai ser a vida inteira, a gente vai viver isso. Porque dentro de um cantinho nosso tá guardado aquele. Isso é um trauma, né? Não tem como não ser. Não tem. Dentro de algum lugar aqui nosso, né? Fora, claro, todo sentimento de amor e tudo mais, está guardada aquela coisa horrível que aconteceu com a gente naquele dia, naquela noite, enfim. E são gatilhos. Às vezes, assim, é do nada. Eu tô ótima, bem sentada, quando vem alguma coisa assim que acontece. Eu disse, meu Deus, como é que eu passei por isso, gente? Como é que uma coisa dessa aconteceu? A gente teve, Helena, o nosso maior medo confirmado, né? Então, por exemplo, quando a Helena baixou ao hospital, eu pensei, não, ela vai ficar melhor. Então, assim, não tem opção B. Ela vai ficar boa e ela vai para casa e vai dar tudo certo. E aí foi rolando o dia, quando vê, ela tinha morrido. Então, tu sentiu aquela, como é que eu vou ter? Fragilidade da vida. Então, tu sabe que aquilo pode acontecer. Então, tu sabe que aquilo pode acontecer. E eu acho que é isso. Então, quando a gente olha para um filho, por exemplo, eu fui num evento, o Elano tinha 6 anos, lá em São Paulo, tá? E aí deu no evento do Lelu, no primeiro coisa de luto lá, primeiro congresso de luto que teve brasileiro, que é super legal. E aí eu fui lá, participei e tudo, e era para mim voltar na mesma noite. Só que aí deu uma tormenta, mau tempo, e não decolou o avião. Guria, eu me desesperei chorando, tu não tem noção. Porque daí eu trabalhei a minha cabeça durante vários dias para mim ficar uma noite longe do Elano. Então, na segunda noite eu pensei, eu vou pousar em casa. Passou o evento durante o dia, de noite era para mim embarcar, não deu para embarcar. E aí eu me desesperei chorando, eu e uma outra mulher, tá? E aí o cara chegou e falou para ela, mas o que foi? Ela falou, eu tenho um bebê. Eu disse, eu também tenho um bebê, por isso que eu preciso ir, me arruma um voo, pelo amor de Deus, com conexão, com qualquer coisa, eu preciso ir embora. E aí ele falou, não, tá bom, eu vou arrumar. Quanto tempo tem o seu bebê para ela? E ela, o meu tem 6 semanas. E eu falei, o meu tem 6 anos. E aí ele olhou, tipo, e por que esse desespero? Mas não sabia a história prévia. Então, assim, o que me deu um desespero? Porque eu senti aquela sensação da gente estar longe de um filho. Que quem não perdeu não consegue ter a consciência do que é tu ficar longe de um filho. Desta forma. De saber que ele nunca mais vai voltar. Então, eu tenho a familiaridade até hoje de ficar longe de um filho. Tipo, o Elano hoje tá na casa de um amigo dele. E aí eu fico longe, mas eu penso, daqui um pouquinho ele vai voltar. Quando ele volta, é aquele alívio. E o Elano vai fazer 10 anos já. Entendeu? Então, não tinha que a gente fica com medo sempre. Eu fico pensando também, Tati, porque a gente comenta entre amigos e tal sobre o parto, aquela coisa toda de que eu começo a pensar nessa nova vida. Você escolheu como é que tu vai querer o parto, o que vai ser e tal. E eu penso muito assim, eu não tive com a Rafaela a experiência de ganhar o bebê e ela vir junto comigo para minha sala de recuperação, porque a Rafa nasceu, a gente sabia que ela tinha cardiopatia, ela nasceu super bem, mas ela tinha que obrigatoriamente ir para UTI, porque a gente sabia que ela ia ter que ser colocada no medicamento lá para não fechar um canal arterial dela. Então ela
ali naquele momento, como eu não tive outros filhos antes dela, eu não tive outra experiência para saber como é que era, mas hoje eu fico pensando assim, meu Deus, que solidão que foi aquele meu parto. Porque foi muito legal, foi muito lindo, mas ela saiu dali com o meu marido, foi para UTI, eles foram para lá, ela estava bem, tudo ok, e dali ela só melhorou, porque eu estava preparada para ela fazer uma cirurgia, para ficar uma Sim. semana, um mês no mínimo de hospital, a gente saiu em uma semana e eu vim para casa com ela, né? De tão era um milagre, assim, as médicas não acreditavam, ô Helena, não sei, mas não vai levar, a gente vai acompanhar, né? E eu não tive essa experiência de eu ter a minha filha e ela vir comigo para onde eu estava indo, porque eu fui conseguir ver ela nasceu 8h20 da manhã, às 11 da noite. Ai, bem tarde. A Helena nasceu, era 10h30, eu fui ver ela. Eu fui pro quarto com ela, era umas 5h30 da tarde, mas eu vi ela, eu acho que era 1h da tarde. Então eu fico perguntando muito, será qual é a sensação, tá? Como é que é, nasce, daí vem, e daí tu vai com ela, porque eu só não tenho essa experiência. Né? Ali naquele momento ela não veio comigo, e ela nasceu na bandeira preta da pandemia, 23 de março de 2021. Então, assim, eu não podia ter acompanhante no meu parto. Sim. Porque como a gente sabia que ela tinha todas essas peculiaridades, estava na UTI NEL, eu tinha que ficar sozinha no meu quarto, porque o único que podia me acompanhar era o meu marido, e ele tinha que eu ficar comigo com ela. Então eu disse, não, fica com ela, que eu fico aqui sozinha. Então eu fiquei 3 dias sozinha no quarto, que eu ia e vinha, as enfermeiras me levavam para ver, e eu não tive essa experiência de ter ela comigo, né? Sim. Mas então, é a coisa mais boa, assim, não. Isso me remeteu, tu falando dessa distância, né? Do quanto que aí eu não. Tu vê, quando eu recebi, quando eu ganhei a Rafaela, eu não tive a experiência de ter ela comigo ali. É a coisa Eu mais fui conseguir boa. ver, eu Porque assim, consegui eu ver lembro que ela eu assim, botei tanto o Elano quanto o Hector. Eles nasceram de cesárea, eu coloquei assim a coisa mais maravilhosa, sabe, do mundo. A Gabriela aqui estava falando que para ela já se passou mais de 1 ano, né? Que para quem tá de fora, a vida seguiu em frente e isso é uma coisa muito marcante quando a gente perde, né? Parece que todo mundo, o mundo continuou girando e o da gente parou e ficou ali, né? Mas por dentro ainda não parece que é verdade. Além de não parecer que é verdade, uma hora parece que a perda é longe e outra hora é perto. Então, assim, parece que tu vive há muito tempo sem o teu filho, mas parece que foi ontem que tu viu ele. Então, quando tu primeiro, mede esse tempo, é uma coisa muito estranha, né? De tu no conseguir primeiro entender. ano da Rafa, assim, eu sentia exatamente isso. Parecia que tinha sido ontem e daqui a pouco parecia que tinham passado anos daquele dia. Eu não conseguia me localizar dentro, assim, da ordem cronológica das coisas. Eu estava completamente perdida. E ela diz assim, já se passou mais de 1 ano. Ela escreve como se tivesse passado muito tempo para aquela dor que ela está O ano passando. é muito recente, muito. Pouco, 1 ano é muito pouco tempo para tudo isso. Eu estou no meu 2º ano dessa perda. E ainda assim é pouquíssimo tempo. Eu olho para trás e eu fico assim me cobrando. Aí eu fecho meus olhos e não enxergo mais a Rafa. Porque, claro, naquele primeiro ano assim, eu enxergava ela como se ela estivesse ali naqueles primeiros meses. Hoje eu não tenho mais essa imagem nítida assim daquelas coisas. Sim. Eu tenho muita foto e muito vídeo assim que eu olho. Então, quando eu fecho meus olhos, eu vejo os vídeos e as fotos. Eu não vejo ela fisicamente como no início eu enxergava muito, eu sonhava muito. Então, assim, agora raramente eu tenho sonhado e coisas assim. A gente acaba até se cobrando isso. Mas eu queria dizer para a Gabriela que 1 ano, meu Deus, 1 ano é muito pouco tempo. Sim, quando Eu vê, me acho, passou. eu às vezes penso que assim, e até de certo modo eu fico pensando, nossa, mas não que eu me recuperei, porque a gente não se recupera disso, mas como eu consegui levantar e buscar ajuda rápido. Eu olho para trás e eu penso, eu não sei como é que eu vivi, sabia? Como que tu E eu aguenta? Então, penso quando assim, a como Gabriela que falou eu agora, consegui? quando a Como que eu Gabriela falou agora, consegui? Helena, quando a Gabriela falou agora, eu me lembrei assim da luta que é tu levantar de manhã e tu passar aquele dia. Foi aquele dia que ficou para trás. Foi aquele dia que ficou para trás. Quando vê, foi o mês que ficou para trás. Quando vê, foi o ano que ficou para trás. E tu ainda tá tentando ser reformulado aquilo. Então, é uma coisa muito difícil mesmo, né? E a Lavanda e Luto falou que maternar é a gente acolher a nossa própria impotência e falta de controle perante a vida. E como isso é difícil, né? É um trabalho diário de tu compreender que a gente não tem domínio, né, sobre nada.
Então, às vezes eu penso no próprio optar por gestar de novo. Então, me perguntam, como é que tu escolheu ter outro filho? Assim, tu estava tentando. Eu e o Giovanni não conseguimos decidir do Elano, do Hector, sim, tá? Porque do Hector não tinha mais tempo cronológico, assim, biológico, né? O meu relógio biológico já não deixaria mais para frente. Então, por isso que a gente já teve engravidamos. Né? Foi Mas do o mesmo Elano. caso. Foi o mesmo caso que eu. Se eu não fizesse, eu tô com 41, vou fazer 42, né? Exatamente. Então, eu ganhei a Rafaela com 40, né? Eu Então, tinha, assim, eu não tinha muito tempo para pensar sabe? Tipo, vou dar esse tempo. Eu não tinha eu isso. também não, do Hector não, mas do Elano sim. Então, assim, eu não conseguia tomar decisão, por quê? Porque eu e o Giovanni podíamos, era triste eu e ele permanecer o resto da vida sozinho, eu e ele, só. Mas a gente se protegia de uma dor que a gente sabia que era dilacerante. Se nós engravidássemos de novo, a gente podia ser muito feliz ou passar por aquela dor dilacerante de novo. Eventualmente, com 5 anos, com 1 ano, com 7 anos, com 20 anos, sei lá. Então, eu não conseguia decidir. Eu falei, olha, irmão, não consigo dizer assim, ó, vamos ou não vamos. Hoje eu busco não pensar muito. Porque pode acontecer, que é o que a Lavanda Luto falou agora. Porque pode, né? E pode acontecer com qualquer idade. Pode acontecer quando tiver 13, 14, 15, 20, 30, como 40 pode ser anos. lindo, entendeu, Helena? Que foi o que eu disse pro Giovanni hoje. Como pode ser a gente viver uma vida inteira, ver os netos e a gente morrer velhinho com os netos na Exato. faculdade, casar, entendeu? E tu falou uma coisa que é a mais certa de todas. Isso eu aprendi com uma psicóloga, assim, quando eu comecei ali, logo depois da perda da Rafa. A gente precisa entender que a gente não tem o controle. E como que a gente vai viver sabendo que a gente não pode controlar as coisas? Aí é que tá. O grande desafio é que a gente precisa aprender a viver sem ficar controlando, sem achar. Porque é do dia a dia, a gente controla tudo, não é só os nossos filhos, a hora que vão, a hora que voltam, mas é em tudo na vida. A gente quer ter o controle da situação. Eu estou me planejando para amanhã, amanhã meu dia é assim. E se alguma coisa sai tipo assim, ó, daquele combinado, tu te altera com aquilo te incomoda? Isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque eu me Sim, tipo, incomodava hoje muito, eu me assim, qualquer perder. coisa. Que aí tu fica completamente estressada com aquilo ali. Mas, e daí? Sabe? Tu não tem controle, aconteceu. E a gente tem que aprender a viver com improviso, viver no improviso. Depois que eu perdi a Rafaela, isso é uma coisa que eu comecei a estudar para mim. Assim, eu preciso aprender a viver no improviso, com coisas que podem vir a acontecer e que não estão nos meus planos. Isso Eu não pode também me tirar do trabalho meu com eixo, deu, tá entendeu? certo, ok, não deu, vamos a partir daqui ver A e B. Aqui do B ficou no. Vai ter que ir pro C, do C, vamos lá, e assim vai. E Sabe aqui por ela quê, vai de luto também. eu queria fazer uma fala, porque assim, ó, e isso a gente também tem que ter um cuidado gigantesco. Porque a pior coisa que podia ter acontecido na vida de uma mulher, de um homem, dos pais, já aconteceu com a gente. Assim, o que é pior? Pior quando não existe nada pior do que perder um filho. Então, assim, parece que todo o resto fica muito banal. Bom, se acontecer isso, ok. Aconteceu, não. Eu já passei por uma coisa que, tipo assim, o pior da vida, eu já passei. Não pode ser que Deus tenha alguma coisa pior para me dar. A gente sempre pensa isso, Eu né? tento Porque o não pior já pensar, veio. porque eu penso, não, vai que daí acontece alguma coisa pior, que eu não sei o que pode ser pior, Então, mas, né? e assim, aí pode acontecer. Então a gente acaba pensando nisso, assim. Eu fico fazendo muitas comparações, porque quando a Rafa nasceu, eu contei aquela parte de que ela era para ter se operado, era para ter ficado, e a gente veio para casa. Eu entendi, agradeci, dizer, meu Deus, eu tenho um milagre na minha mão, eu tenho um milagre. E depois de muito tempo que ela faleceu, que eu briguei com todos os santos que eu acreditava na vida, todos eles eu briguei, eu comecei a entender assim, não, acho que o milagre sou eu, que estou acordando todos os dias e consigo seguir a minha história, porque essa é a história que eu tinha que viver aqui. Pelo menos é dentro da minha crença é essa, entendeu? Sim, a E aí eu Estila penso tem uma muito nisso. música sobre isso. Aí A Estila é eu uma digo assim, eu digo, esse é cantora o que ela fala. milagre da vida, sou eu, na verdade, eu sou esse milagre. Porque para uma mãe que perde, conseguir levantar isso, e eu estava falando, eu olho para trás e digo, como é que eu cheguei até aqui? Eu também. Depois de Isso é um tudo, sentimento que eu tenho, eu olho para trás. Quando eu olho o Elano e o Hector, eu penso, meu Deus do céu, como é que eu vivo sem a Helena todos os dias? né? Eu também não consigo entender.
Aqui, a Lavanda de Luto falou que o tempo de luto é emocional, não tem relação com o calendário. Falando lá da mãe que falou, acho que é a Gabriela, que está no primeiro ano de... Uhum. A Tatiane falou que faz 8 meses. E teve pessoas que me falaram, eu pensei que você já tinha superado uma palavra assim, bem crônica, porque ela te dá a ideia, superação tu tá aqui, tu pulou, né? Então ficou para trás aquilo. Então não existe um superar. A gente vai conseguir se reorganizar a partir daquilo ali. Então, o que é o processo de luto? É quando tu consegue adaptar a tua vida sem o teu filho. Então, eles falam do processo dual do luto, que para mim eu acho que é a teoria, para mim, tá? Como mãe, como mãe. A melhor teoria, por quê? Quando que tu sabe que tu tá melhor no teu processo de luto? Então, vamos falar mais uma vez que não é fases do luto, porque fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross fala sobre o processo de morrer e não sobre o processo de luto que a gente vive aqui pela perda de um filho, por exemplo. Então, o processo do luto é como se fosse um pêndulo, tá? Então, vamos pensar que aqui tá a perda e aqui tá a vida, tá? Então, a gente vive assim, todo dia, tá? Minuto a minuto. Então, quando que tu vê que tu tá melhorando, digamos assim? Quando que tu pode dizer, eu estou melhor, porque a gente quer essa demarcação do eu estou melhor, né? Eu estou conseguindo voltar para a vida. Quando que tu sabe que tu tá melhor, digamos assim? Quando o teu movimento tá mais para a vida do que para a perda. Então, no primeiro ano, sobretudo, no primeiro mês que a Helena morreu, eu ia toda semana no cemitério. Para mim era uma coisa muito natural. Nos primeiros 4 ou 5 anos eu fui todo mês. Agora eu acho que faz 1 ano ou mais que eu não vou. Então, e nisso não é só falar do cemitério, porque a vinculação não é só no cemitério, né? Mas o movimento, ele tá mais para a vida do que para a perda. Então, não é que a perda não está lá, ou que tu não sente saudade, ou que não te dói. Outra coisa, a questão do sofrimento é opcional, que nós falamos lá aquele dia que a gente fez reunião com os pais, que essa frase ela está equivocada, porque ela sai de uma espiritualidade que fala de desapego, por isso que então o sofrimento é opcional. Não é que se tu perder um filho, 1 ano depois tu tá escolhendo sofrer, porque isso é uma mentira. A gente não escolhe sofrer, a gente quer ficar bem, quer ficar alegre, quem dera a gente pudesse estar com nossos filhos bem e nunca ter acontecido nada, entendeu? Então não é uma opção sofrer. E é a mesma questão de superação. Quem fala isso é porque não tem nem noção do que está falando. E a gente precisa falar. Eu acho que a gente aprende a conviver com essa dor. Acho que começa a sentir melhor quando tu sabe em que lugar colocar essa dor. Não sei nem se é essa palavra colocar essa dor, mas tu sabe, tu consegue viver e conviver com aquela dor que existe, ela vai estar sempre ali. Né? Então, E a qualquer momento tu vai ter os gatilhos e tudo mais, mas tu consegue seguir. Isso que tu falou faz muito sentido, assim, para mim. Tu vinha dando o exemplo do pêndulo, assim, quanto tá mais para a vida do que para aquela perda. Claro que é inevitável que nos primeiros meses, que no primeiro ano, tu viva muito mais a dor da perda do que a vida que tu tem que seguir em frente. Eu, por exemplo, fiz coisas que hoje eu olho e dou risada. Eu disse, gente, o que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando fugir da minha própria vida. Porque eu comecei a fazer coisas assim, que não tem nada a ver com a minha profissão, com as coisas que eu faço. Eu queria fugir de mim. Eu estava dando um jeito de fugir de onde eu estava, de sair de onde eu estava, de não. Eu queria uma vida nova. Minha primeira coisa pais, eu queria uma vida nova. Eu queria uma casa nova, eu queria um carro novo, eu queria uma cidade nova. E eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu queria sair daquilo ali. Sim. Sabe? Como mas se aquilo isso fosse... acho que é o melhor que a gente consegue fazer, né, no momento. Sabia tudo sabe? Que só que a gente aqui é a melhor escolha que a gente pode Sim, ó, Tati, é muito importante para as pessoas que têm perdas recentes, né? E eu, pelo menos, eu ouvi isso muito na minha terapia que eu fiz, que a gente precisa viver o luto, a gente não pode só fugir dele. Sim. A gente precisa viver, a gente tem que sentar naquele quarto, tem que ter um momento que a gente vai desmontar aquele quarto ou não, tem aquele momento que a gente vai guardar as roupas ou a gente vai... É sobre decidir. Eu preciso decidir, eu vou manter, posso manter o resto da vida, a escolha é nossa, cada uma faz a sua. Posso manter tudo ali, mas eu preciso decidir se eu vou fazer isso ou não. Para quê? Para eu poder aprender a viver com aquele quarto ali montado, seja ele montado ou desmontado, e eu poder entrar ali e chorar quando eu quiser chorar, lembrar quando eu quiser lembrar. A gente precisa decidir, tomar pequenas decisões dentro disso. E precisa passar pelo processo, não dá para só fugir. Né? E eu fiquei um bom tempo, assim, escapando das coisas, tentando... E hoje eu me dou por conta, eu olho e digo, gente, olha isso aqui que eu fiz.
Da onde que eu tirei essa ideia, sabe? Onde é que eu tava com a cabeça? E realmente, minha cabeça tava em qualquer lugar, menos aqui. Então, depois que tu começa a colocar as coisinhas dentro do seu lugar, tu nunca vai superar. Essa palavra É mal não, ela não usada. existe. Ela é mal Mal usada, ela usada. não existe. Porque não tem a superação. O que tem é tu aprender a conviver com a tua nova vida, O Fábio com a tua de Mello, nova o padre Fábio de Mello, ele fala num texto que a perda ela pode ser comparada a um baú enorme que não cabe em lugar nenhum da tua casa. Então, para mim, eu acho que retrata muito isso. Então, o que aconteceu de lá quando a Helena morreu até hoje, os dias de hoje? Diminuiu a dor? Não. Mas é mentira dizer que eu perdi meu filho hoje. Tem um texto que a gente publicou na página da ONG que diz: eu perdi meu filho hoje. Eu estava refletindo sobre aquilo, né? Então ele fala uma série de coisas ali que um ano depois sente a perda como no dia. Nenhum outro dia é sentido como o dia que tu recebeu a notícia. Então também é outra coisa que a gente tem que desconstruir, tá? Então não é, tu engravida quando tu quer, que publicaram aqui. Quando uma mãe, publicaram uma publicação no Instagram, eu vi, quando que uma mãe deve engravidar depois de perder? Quando ela quiser. Já não engravida quando quiser, tu vai procurar um médico, tu vai ver o que aconteceu, tu vai primeiro ver como é que tu tá com a tua cabeça, um monte de outras coisas. Então não é quando a gente quiser, senão todo mundo engravidaria rápido, né? Perderia e engravidaria depois, né? Sim, A maioria, porque pelo assim, menos. ela fica muito ampla, né? Porque na verdade, assim, ó, tu engravida quando tu quiser, não. Tu engravida quando primeiro que biologicamente, tu engravida quando quiser. Não é bem assim que Não. as coisas acontecem. Mas tu pode decidir quando tu quer engravidar. Tu pode tomar uma decisão, olha, a partir daqui Ou eu quero não. começar a tentar, ou não. Então, você pode decidir quando tu quer começar a tentar engravidar, ou tu pode decidir que tu não quer mais. Exatamente. E ok. E Entendeu? aí, E o tudo Fábio de Mello, ele, continuando, ele fala isso, que é um baú gigante. Então, o que para mim aconteceu nesses 11 anos? Eu peguei aquela coisa enorme, aquela realidade que eu acho que era do tamanho de uma casa, e eu fui suprimindo, uma coisa que parece que tu nunca vai conseguir, sabe? E outras comparações que fazem também, que é como se a gente estivesse se afogando e olhasse a margem e parece que tu nunca ia chegar lá. Logo que tu perdeu, por exemplo, quem tá aqui que falou que perdeu há 8 meses ou há um ano, olha para mim, que perdi há 11 anos, e pensa: eu não vou conseguir chegar nesse grau de falar do meu filho, de falar da perda, né, nesse formato, digamos assim. Cada um vai falar no seu formato, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, quando tu olha uma pessoa mais restabelecida, que perdeu um filho, tu pensa: eu não vou conseguir chegar lá, porque parece uma coisa tão distante. Então, parecia que eu nunca ia sorrir novamente. E outra coisa, eu não também me lembro, já está quase terminando o nosso tempo ali, que eu olhei para Helena, porque a gente fez o velório dela, né? Então, em torno era uma meia-noite, quando ela chegou, até o outro dia, às 2 da tarde. E eu olhava para ela e eu falava: minha filha, eu nunca vou me conformar. Nunca vou aceitar. E aquele era o meu sentimento. Então, eu não me conformei, eu não aceitei, eu não superei. Aceitar, para mim, é uma palavra muito vazia. O que é aceitar a perda de um filho? Tu vai fazer o quê? Olha, eu não aceito, me devolve meu filho. Era isso que eu queria fazer. Ninguém aceita. E aceitar a perda de um filho é meio sem nexo também. E aí, o que eu fiz, então? Peguei essa realidade que era enorme, condensei, coloquei dentro de mim. E não parece que tu vai conseguir, mas tu consegue. E tu carrega ela que nem um braço, ela faz parte de ti, aquela experiência. Então, para mim, o processo de luta é esse processo de tu adequar tudo aquilo que é enorme, que num primeiro momento parece que tu nunca vai conseguir encontrar um lugar, e encontrar um lugar dentro de ti para levar aquilo que faz parte da biografia da tua vida, como é a biografia de outros filhos que virão. Então, cada um vai ter a sua própria parte dentro da gente. E é uma parte que ela vai ser inevitavelmente acessada e a gente não tem o controle de quando ela vai ser acessada, né? Uhum. Porque pode ser sentada numa conversa, pode ser numa gestação, como eu estou hoje, que isso vem à tona todos os dias na minha vida. Não tem um dia sequer que alguém não me pergunte se é a minha primeira filha. Não teve um dia, desde que a minha barriga começou a aparecer, que eu não tenha que falar sobre a Rafael. Todos os dias me perguntam. Aonde eu vou? É no supermercado? É na farmácia? Só se eu não sair de casa, né? Sim. Então, assim, é um momento que eu estou vivendo as duas sensações juntas, mas hoje eu já sei o lugar que eu coloquei dentro de mim que está essa dor.
E esse lugar que eu coloquei, ela fala muito de amor também. Então não Hum, é só a dor que eu tenho lembranças maravilhosas, assim. Eu aprendi a ser mãe com a Rafaela. Porque assim eu amamentei, eu trouxe ela para casa, eu troquei fralda. Então, assim, eu tive 74 dias com ela que me ensinou a ser mãe. Então, hoje eu sei cuidar de um bebê recém-nascido porque eu tive a Rafaela comigo, e né? isso nada Essa vai etapa, mudar. assim, nada vai mudar. Então, assim, eu tenho muita coisa bonita para contar dessa história também. E boas recordações de tudo isso que passou. Então, eu tenho a dor, óbvio que eu tenho todos os medos que eu tenho, mas eu tenho essa parte boa dela para me lembrar também. Exatamente. Eu acho que essa seria a mensagem final sobre engravidar após a perda. A da Helena, não sei, mas a minha é isso. Cada filho tem uma história. E não, quando falam assim, coração de mãe é grande, sempre cabe mais um. Isso pode ter certeza. Porque tem ditos populares que não é verdade, mas esse é verdade, tá? Pelo menos na minha experiência, ele vai inflando que nem um balão, ele vai cabendo tudo lá dentro, entendeu? Então, busque não se culpar, quem pensa em engravidar ou está grávida, busque não se culpar por sentir tudo isso que a gente estava conversando aqui, porque faz parte da experiência do gestar, né? Um outro bebê. E, e a gente está aqui também, se precisar apoiar, se quiserem conversar. A gente tem grupo de apoio para gestantes com a Psi Marley. É muito. As mães sempre dão um feedback muito bom sobre isso, né? E a Tamara estava falando que é sobre amor, né? Não sobre dor, que é uma das frases que eu falei que a gente usa na ONG, né? Nossa história lembra muito mais amor que dor. Que eu escrevi quando eu estava olhando uma vitrine, que me remeteu muito à dor de não ter a Helena, mas ao mesmo tempo me remete muito ao amor de toda a história vinculada a ela, tá? Então, a minha mensagem final é essa. Se vocês precisarem de apoio, nos busquem para qualquer dúvida que vocês tenham em relação à gestação. E não se culpem, né? A gente somos seres humanos, né? Somos mães, então o amor que tem por cada filho vai ter espaço sempre dentro do nosso coração. E agradecer a Helena, né? Obrigada, Pela eu que disponibilidade. agradeço. E a todo mundo que acompanhou a live. Lembrando que vai ficar no YouTube, a gente baixa ela e coloca lá no YouTube para ficar de fácil acesso. Tá bom? Então, Tchau, tchau. então, pessoal. Tchau, Helena. Obrigada pela participação. Obrigadão. Falamos. Tchau, Tamara. Obrigada. Jaqueline. Tchau, tchau.